Olá! Esses dias nós fizemos um vídeo usando a técnica desse capitonê aqui. E eu sei que vai ter dúvidas quanto a cava e decote. Já adianto uma amostra para explicar cava e decote. Preferencialmente a cava e o decote não se faz quando eu estou acumulando os pontos. Eu dou pelo menos 2 carreiras para eu fazer o remalhado simples, de um lado e do outro. Aqui é uma amostra pequenininha, como se fosse uma blusa. Comecei com barrinha, fiz esses desenhos de capitonê, agora vou remalhar. Pelo tanto de pontos que eu tenho aqui, eu vou remalhar 6 pontos na esquerda, 6 na direita. A cava raglan não combina com esse tipo de trabalho. A cava reta também não combina. Ele não fica bom, ele não assenta bem. A melhor cava aqui é a cava redonda. Para manga redonda, manga posta, manga de camisa. Cava normal. Estou fazendo de 10 em 10 carreiras, então fiz 2, continuo fazendo o redondinho também da cava. Como é que é o redondinho? O redondinho são diminuições. Aqui eu vou só fazer 2 diminuições porque eu tenho pouco ponto. Dez carreiras, faço o apanhe do capitonê normal. E agora o decote, como é que eu vou fazer? Não faz. Decote V não fica muito bem para esse tipo de trabalho aqui. O melhor seria decote redondo ou decote canoa. Essa eu vou fazer em decote redondo. Só que eu não vou tecer na máquina o decote. Eu não vou fazer o decote. Eu vou seguir reto, fazendo até o ombro esse tipo de capitonê. Terminei a parte da frente dessa micro blusinha aqui. Cheguei na cava, fiz a cava. Depois segui reto. Fiz o ombro também, elevando normal. Antes de terminar, já fecho o capitonê, pegando os pontos em cima. Arrematei com remalhado. Preciso que ele esteja todo ele arrematado em cima, para evitar fios de outra cor aqui incomodando. Esse é um trabalho que vai ficar no lado avesso. Então, ele vai ficar nesse aqui. Agora, eu vou fazer o acabamento. Também é um micro acabamento. Coloquei alguns pontos na máquina com linha de outra cor. Preciso de um fio de separação. Esse fio é um mercê crochê, bem fininho. Eu uso para retirar o fio de linha de outra cor. Esse é um tubular feito apenas na máquina. Fiz 7 carreiras, uma regulagem alta. Volto à regulagem anterior e mais 7 carreiras. Tiro com linha de outra cor. Deixo uma sobra de fio aqui para costura. É sempre bom deixar sobras de fio assim. Facilitam bastante o trabalho. Essa é uma opção de acabamento em cima. Fiz uma blusa trabalhada. Se eu fizer um acabamento muito vistoso, acaba desaparecendo. Um compete com o outro, quem vai aparecer mais? Então, eu prefiro um acabamento bem simples, como um tubular ou um falso tubular estreitinho. Ele acomoda bem o pescoço e a peça de roupa que vai aqui dentro.
Então eu prefiro esse tipo de acabamento mais delicado, mais simples e que valoriza daí o trabalho da peça em si. Agora vamos para a mesa. Feita a blusinha, então, a cava consegue sair na máquina do mesmo modo que uma blusa normal, de qualquer tipo de ponto, menos o decote. Então, chego reto, faço o ombro, remalho. Tenho que estar com todo ele acabado em cima para não ficar fiapos incomodando. Depois eu pego alguma coisa que possa simular um decote redondo, porque esse modelo não combina muito com decote em V. Aqui, para esse tamanho, eu escolhi o cone. Poderia ser um prato, ou mesmo com o compasso, você consegue fazer um arredondado aqui para decote, da profundidade que o decote queira. Eu vou usar o cone por causa do tamanho da minha peça. Coloco aqui com um giz ou um marcador para tecido mesmo, aqueles que saem com a lavada, marca onde ficaria esse decote. O meu aqui não está aparecendo em função dele ser clarinho, então vamos achar uma caneta permanente. Essa é uma caneta permanente. Aqui para mim também é possível porque ele vai ficar encoberto. Não pode ser uma caneta esferográfica porque a tinta da caneta sai. Faço a simulação do decote, marcando aqui com a caneta. Não corto nada ainda. Essa é uma ideia que eu já tinha mostrado num vídeo bem mais antigo, mas em função dos pontos, eu quero mostrar de novo, porque tem muita gente que deixa de fazer um ponto em função do decote. Isso não é possível. Se você tem um problema, vamos resolver esse problema. Pego aqui um fio. Eu usei um colorido, mas normalmente se faz numa das duas cores ou numa das cores que está sendo trabalhado. Eu vou usar o colorido para destacar aqui para vocês conseguirem enxergar. Com uma agulha vou fazer um ponto atrás, bem juntinho. Onde foi feito aquele risco, eu faço com o ponto atrás. O que é um ponto atrás? Eu venho uns milímetros para frente com a agulha, volto para onde ele saiu atrás ou no meio do ponto de trás. Assim fazendo, ele segura a malha e não escapa. Ela não corre ponto depois quando for cortada. Faço esse ponto atrás. Se eu achei que está muito longe, muito distante um fio do outro, faço ele até o final aqui, depois faço uma outra carreira, faço 2 ou 3 carreiras, quantas eu achar que são necessárias para deixar esse ponto bem firminho. E assim ele vai ficando firme, preso. Posso cortar depois o trabalho. Os pontos não correm para baixo e o fio não escapa na lateral. É claro que vai ter o acabamento, que nós já fizemos. Não dá para deixar sem acabamento em cima.
Cheguei no outro lado, confiro se ele está muito longe um ponto do outro, se ele tem elasticidade, detalhes assim. Eu não posso deixar ele muito preso também, porque quando a pessoa veste, se estourar ali, essa costura que foi dada não pode ficar muito presa, também não pode ficar folgadona. Então, se eu acho que precisa mais uma carreira, volto fazendo ponto atrás até aqui novamente para segurar bem. Feito isso, vou para o meu acabamento. Lembra que eu fiz um acabamento fininho? Esse acabamento vai ser acomodado aqui. Parte de ombro, já costurada com as costas. Se as costas também precisam ser feitas dessa forma aqui, o arredondado, menor, é claro, também faz, costura os ombros e depois acomoda o acabamento. Essa vai ser a parte direito do trabalho. Então, é essa que eu vou fazer por primeiro. Coloco o fio na agulha, aquele fio que a gente sempre deixa. Pego alfinetes. Vamos alfinetar. Não cortei nada ainda. Vamos alfinetar o trabalho para baixo dessa linha colorida que foi dada aqui, para baixo dessa linha de arremate. Eu vou acomodar, espichando um pouquinho, porque o acabamento em cima ele não fica reto, ele vai arredondando a medida do decote. Então, às vezes, puxo um pouquinho, alfineto a linha de outra cor e confiro a distância que está sendo dada dessa linha colorida aqui, dessa costura colorida que foi feita antes. Estico um pouquinho, coloco o alfinete, confiro. Vou girando, alfinetando. Olha, já ficou bem longe, então o que que foi? Meu alfinete ficou no lugar errado. Confiro, volto. Parece incrível. Ah, ela está fazendo de brincadeira. Não. Às vezes, na hora que você está fazendo o mesmo alfinete errado e não percebe lá dentro, acaba fazendo a costura no lugar que não deve. Então, sempre confere. Eu exagero um pouquinho aqui as observações, justamente para que na hora que você está fazendo uma peça real, não caia no erro, não aconteça o erro. Está bem esticadinho. Confiro aqui por dentro onde ficou a costura. Eu não posso costurar esse acabamento para cima dessa linha que nós fizemos em cor mais escura. Eu tenho que costurá-la para baixo. Então, já observo aqui onde vai ficar o ponto. Aqui ele está muito longe, então corrijo novamente. Trago mais para cá. Corrijo, observo. Perfeito. Agora, costuramos primeiro o lado direito. Eu tenho um vídeo, vários vídeos inclusive, de como fazer esse ponto. Eu deixo na descrição também para quem não conseguir acompanhar essa costura, porque vai ser rapidinho. Eu vou agilizar o vídeo para não ficar muito comprido, mas você encontra a costura em si nesses vídeos que eu vou deixar em descrição abaixo.
Toda a costura feita, confere antes de cortar, antes de tirar linha de outra cor, confere onde foi a costura que nós fizemos agora, colando, costurando o acabamento na peça. Agora, tiro a linha de outra cor. É evidente que aqui a minha era para ser as costas também. Como eu não fiz a parte das costas, eu vou tirar a linha de outra cor, mesmo não tendo terminado essa parte de trás. A linha de outra cor é só dessa parte da frente. Tiro para conferir os pontos novamente e depois cortar a parte de dentro. Dá medo cortar? Dá. Só que nós temos, às vezes, pontos para fazer que não dá para ser feito um decote normal. E cortar é uma atividade igual a qualquer outra. Em malha feita em máquinas industriais, não se faz decote. Toda malha é inteira e cortada. Máquina 10, máquina 12, são agulhas muito pequenininhas, não tem como fazer decote, porque o tempo também para fazer um decote específico, transportar ou remalhar, o tempo é muito grande e você precisa render o serviço. Então, quando você quer fazer um trabalho assim também, em máquina doméstica, e quer que o trabalho renda, quer que o trabalho se desenvolva e você consiga apresentar a peça, faz a peça inteira e recorta, não tem problema algum. É uma maneira de fazer acabamento também, não só para essa peça, mas para outras que você precise. Decote redondo é o mais fácil de recortar. Também é possível de fazer o decote em V, mas não nesse ponto aqui. Confiro, certo? Agora, tesoura afiada, não pode ser uma tesoura que fique esgaçando. Onde foi dada a costura aqui em marrom, bem escuro, eu não vou cortar ali, também não vou cortar junto dela. Eu vou cortar 1 centímetro para cima. Essa é uma malha que não foi passada, não tem como passar esse tipo de trabalho aqui, porque senão ele achata. Mas ela é uma malha que pode ser cortada tranquilamente. Se eu ficar esgaçando assim o ponto, se eu ficar puxando o ponto aqui, parece que ele vai descer e comprometer toda a peça. Não vai, não. Também não posso deixar o trabalho assim, digamos que o meu acabamento fique, esse é o acabamento, essa é a gola, fique assim. Não é esse tipo de acabamento que eu preciso aqui. Ele tem que ser um acabamento duplo. A gola precisa costurar uma vez no lado de dentro e uma vez no lado de fora. Ele precisa ser duplo, para que a parte cortada ou recortada fique presa lá dentro e não esfiape. Já que eu estou com a agulha para o lado de cá com fio, aproveito para fazer a continuação. Esse ponto de dentro é diferente do ponto de fora. Nós vamos apanhá-lo nesses pontos atrás que foi feito aqui para a costura da primeira parte. Levo a agulha para achar qual é o ponto certo para ser pego. E vamos fazer um caseado. Aqui sim é um caseado. Pego o ponto, passo o fio por trás dele. Pego nessa carreira aqui, o ponto correspondente lá em cima, passo o fio por trás dele e caseio. O caseado ele dá uma flexibilidade e ao mesmo tempo segura ali. Deixa eu cortar este fiapo que está incomodando. Pego na carreira da trabalhada, passo o fio por trás e caseio. De tempos em tempos, confiro para ver se o acabamento não está entortando, se eu não estou puxando ele de mais ou de menos. Tem um vídeo bem rapidinho
dicas rápidas que eu mostro como fazer os dois tipos de costura, o de fora e o de dentro. Eu deixo na descrição para quem queira olhar com mais calma somente a parte da costura. Agora eu vou adiantar o serviço até embaixo, até no outro lado, e já mostro a peça pronta para vocês. Terminada a costura, tira o fio de separação. Lembra aquele fio Mercê Crochê que eu usei? É justamente para puxar nesse momento aqui e tirar a linha de outra cor. Porque às vezes, tirando a linha de outra cor, apenas puxando ela, você acaba deixando felpas. E uma linha assim, fio mesmo, mais durinho, que não solte felpa, é o ideal para uma situação assim. É só puxar e a linha de outra cor sai. A costura de trás feita, ela é flexível, o ponto atrás é firme e ao mesmo tempo flexível. Posso puxar que ele não estoura. A pessoa veste, se o decote estiver de acordo, né, não estiver muito pequenininho, a pessoa veste e não estoura também. Lado direito e lado avesso. Aqui foi recortado para dentro. Veja que o nosso cone, a medida que era bem maior. Eu não corto na medida, eu dou a medida para a circunferência. Mas na hora de cortar, no momento que eu corto ele para dentro. Se eu puser aqui, falta cone, né? Então, observa observa que tipo de medida você vai dar. Não é a exata onde vai ser cortado. Ela precisa ser a medida maior, porque onde vai ser cortado é para dentro. Ok? Nosso decote, desconsiderem essa parte que era para as costas. Nosso decote redondo para uma blusinha, mostrando como é possível fazer recortando a malha, porque não tínhamos como fazer decote mesmo, deixando pontos em suspenso ou diminuindo, num trabalho assim. Se eu quisesse fazer em decote em V, também seria possível fazer dessa mesma forma. Um acabamento pequeno, duplo, fazendo a costura de marcação, aquela costura que nós fizemos o alinhavo em ponto atrás na cor marrom, fazendo o formato decote em V, para pontos que você queira fazer. Esse eu acho que não combina muito, porque ele é muito saltado. Mas em outro tipo de ponto, decote em V também poderia ser. Decote canoa também poderia ser. Todo tipo de decote, você faz o desenho. Primeiro alinhava bem em ponto atrás o desenho do decote e depois costura uma parte e costura a parte interna. Ele precisa ser duplo. Reforço isso, ele precisa ser duplo, não dá para ser simples. Ok? Nossa amostra para hoje, então, é um acabamento de decote cortado. O abraço de hoje vai para Marcilene Nunes, Marlise Holderbaum, Maria Tereza, Stanislava Zelinski, Sebastiana Matos, Silvia Tovar, Paula Vaz, Lúcia Silva, Fátima Souza, Vildes Tonasso, Neide Alves, Isabel Marcondes, Maria Soledad, Maria de Fátima, Beatriz Nunes, Eliana Satil, Ivani Queiroz. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom trabalho!